gente vai falar sobre um assunto que ainda temos problemas aí no ambiente corporativo, que é a redundância de links. A gente sabe pela quantidade de conectividade que existe, né? As empresas têm 2, 3, 4, 5 links aí. Esses links eles têm que ter balanceamento e tem que ter, num momento de falha, né? Um tem que suprir o outro, né? Tem que ter o failover. Então, eu vou mostrar uma configuração que a gente pode fazer no firewall da Fortinet, o FortiGate, que a gente consegue implementar isso de uma forma muito simples. Claro, eu vou trazer no formato mais básico que tem, mas que isso pode ser implementado até no quente, né? Você pode fazer a implementação de 2, 3, 4, 5 links no equipamento sem parar a internet que já está em funcionamento. Basta fazer alguns tipos de ajuste, né, ter conhecimento ali de como ele pode ser aplicado, que você pode inserir 2, 3, 4, 5 links e já ter balanceamento de uma forma bem simples. Então vamos lá que eu quero mostrar para vocês como é tranquilo. Essa aula vai ser bem rápida, bem legal, mas você vai conseguir absorver e talvez aplicar aí já na sua empresa. Beleza? Vamos para dentro. Como eu informei anteriormente, algumas empresas ainda têm dificuldade de fazer balanceamentos de link, principalmente quando já possui um instalado, né, e recebe um outro, um segundo ou algum terceiro link para fazer a redundância desse principal. E é isso que eu quero mostrar aqui. Eu vou mostrar uma topologia já pronta, obviamente, com um link já funcionando, e vamos inserir um segundo link para mostrar como é tranquilo utilizar a redundância de links, utilizando a função de SD-WAN do FortiGate, da própria Fortinet, e como isso é fácil de implementar. Existem alguns passos que devem ser seguidos, mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Claro, numa maneira mais simplificada, mas que se você levar para o seu mundo aí, você vai ver que é muito fácil de fazer esse tipo de implementação. Então vamos lá, eu vou separar minha tela aqui para vocês terem uma observação melhor. Então aqui, ó, a gente pode observar que a gente tem o quê? A gente tem um firewall, que é esse que a gente vai mexer. Então, o firewall aqui da Fortinet. E aqui a gente já tem um link que está em funcionamento, que é o link da Claro. Então, atualmente, né, essa empresa ela está fazendo o quê? O tráfego diretamente para internet. Então, aqui a gente já consegue fazer um teste, né, e ter a visibilidade se realmente essa internet está funcionando. Então, vamos lá, vamos aqui no computador. O computador ele já consegue nos mostrar isso de uma forma mais fácil. Deixa eu pegar minha tela aqui. Aí a gente consegue fazer um teste de ping aqui no cara. Então, vou clicar aqui nele, ele vai abrir a telinha aqui para mim, tá? Então, aqui, ó, se eu pingar do computador para o endereço do Google, por exemplo, lá, vamos pegar aqui, google.com, ó, tá resolvendo, ele está saindo para a internet. E geralmente é isso que acontece nas empresas. Ele já tem uma internet funcionando, né? Vai lá o diretor, ô jovem, traga aqui uma nova internet para mim e instale no meu ambiente. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, no momento, né, a gente vai até olhar as configurações existentes hoje nesse Firewall. O Firewall aqui, ele tem lá, como eu mostrei para vocês, uma interface com o link da Claro, né? E a outra que eu já coloquei o IP, que é a interface do link da Vivo. Mas a gente vai ver que ela não está em funcionamento. Como que está configurado aqui, né, a saída de internet? Primeiramente, ele está com uma interface configurada, que é a interface da Claro, né? Nós temos uma rota estática configurada, aqui também, e temos uma política de firewall permitindo o tráfego. Então, se a gente for observar aqui, ó, a gente tem uma interface da Claro, uma rota estática, ó, uma rota estática apontando para o IP da Claro, que é o 100.100.100.1, que é o gateway, né? Ou seja, se a gente pegar aqui, ó, a gente tem a rede aqui 100, 100, 100, 0, aonde o 1 está aqui e o 2 está aqui e o 1 está aqui, tá? E aí a gente tem uma rota estática apontando tudo que ele não sabe, 0.0.0.0, né? Ele está apontando aqui para Claro. E nós temos aqui a rede interna que é a 10, 10, 10, 0, tá? Então, o final 254 está aqui no gateway e o final aqui qualquer um, né, que como é um barra 24, a gente colocou aqui o 10 no computador, tá? E é por isso que a internet agora está funcionando. O que nós vamos fazer? Utilizar uma função de SD-WAN para poder já balancear o link, né, e ter os dois links aqui utilizáveis
para que o PC tenha acesso à internet. Legal? Então, vamos para lá para ver como é simples fazer esse tipo de configuração no FortiGate. Então, chegando aqui no FortiGate, ó, ele já está com essa rota estática. Se a gente for lá na política de firewall, né, ele já tem uma política de firewall dizendo, ó, opa, deixa eu clicar aqui, cancelar, ó, tudo que está vindo da LAN, né? Então, tudo que está vindo da LAN e está indo para o link da Claro, eu estou fazendo um NAT, né? Utilizando o endereço IP da interface, que é Use Outgoing Interface Address, né? Dou um OK e isso está permitindo, né, aquele computador ter acesso à internet. Como eu falei para vocês, ó, a LAN está com o IP 10.10.10.254 e a Claro com 100.100.100.2, tá? Se a gente for lá no nosso PC, o PC ele tem o IP 10.10.10.10, legal? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, pô, chegou um novo link, a gente está feliz, a gente já colocou o IP na interface, mas a gente não está usando, que é o nosso caso. O que que nós vamos fazer? A gente vai usar a função de SDO para fazer esse balanceamento. E como que a gente vai utilizar ela? A gente vai fazer da seguinte forma, né? De repente o teu gestor falou assim, cara, a gente pode parar por no máximo 5 minutos. Ou podemos parar no máximo 2 minutos. Falei, então tá bom. Então a gente consegue fazer isso, consegue fazer essa operação de uma forma transparente e rápida. Olha o que que a gente vai fazer. Então, primeiramente aqui, a gente vai pegar, inserir o segundo link que já está inserido. A gente vai criar uma interface de SD-WAN, né? Então a gente vai criar uma interface de SD-WAN aqui. Depois disso, a gente vai inserir esse SD-WAN na regra atual de internet. E depois a gente só vai mudar a rota estática para SD-WAN, né? Mudando a rota estática para o SD-WAN, então toda a saída vai vir para o SD-WAN. E o SD-WAN só vai estar com o link da Vivo. Então eu vou depois retirar o, o link da Claro da política de Firewall, retiro ele da política de Firewall e insiro ele dentro do SD-WAN. Então, por alguns minutos, ele vai utilizar a Vivo, a gente não vai parar o tráfego, e depois a gente vai remanejar ali o link da Claro para dentro do SD-WAN, que já vai ter uma política de Firewall já feita. Legal? Então, vamos nomear lá. Primeiro, a gente vai criar o SD-WAN, colocar o link da Vivo no SD-WAN. Depois a gente vai colocar nas políticas de firewall, né, nas policies. Depois a gente vai apontar a rota default para o SD-WAN, né, a rota estática, rota estática. E por fim, a gente vai colocar o link da Claro no SD-WAN. Claro, opa, tô aqui emocionado. Claro, no SD-WAN. SD-WAN. Beleza? Então é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai ver que vai ficar bem tranquilo. Então vamos lá. Vou apagar aqui para a gente ficar mais fácil. Vou lá no router da Vivo, a gente já colocou ele no nosso, na nossa interface. Olha, já está aqui, ó, 101, 101, 101.2. Vamos ver se realmente eu estou tendo conectividade com o link da Vivo. Execute ping 101.101.101.1. Beleza, eu estou tendo conectividade, então está tranquilo. Quer dizer que o link está legal. Agora eu vou aqui na interface SD-WAN, né? E vou criar uma SD-WAN chamada internet. Então, vou criar uma zona primeiro, chamada internet. Criei a zona chamada internet, dei um OK, ó, ele já apareceu aqui para mim. Criei a zona chamada internet. Agora eu tenho que pegar o link da Vivo e colocar dentro dessa zona de SD-WAN. Então, eu vou colocar aqui, ó, create member. Qual interface que eu vou colocar? Ó, qual interface que eu consigo? A Vivo. Pode ver que a Claro ele nem mostra para a gente, porque a Claro já está vinculada a algum processo dentro da caixa. Está vinculada lá nas rotas estáticas e lá na política de firewall. Tá? Então, vou colocar a Vivo. Qual zona que eu vou colocar? Na zona de internet. E aqui, ó, ele está vendo que ele nos mostra o gateway. Eu tenho que colocar o gateway da Vivo. O gateway da Vivo é o 101, 101, 101.1. Legal? Criei meu SD-WAN. Tá lá, ó, criado o meu SD-WAN, tá? Perfeito, em perfeito estado aqui. Legal? O que eu vou aproveitar para fazer, tá? Eu vou criar uma performance SLA. Esse performance SLA, ele consegue medir
qual que é a qualidade do link para um determinado destino. Por exemplo, eu posso ter aqui, ó, um destino que é o Google, né? Um destino que é o Google, e o Firewall, através do link, ele fica monitorando, né, por todos os links que tem de internet, por exemplo, qual que é a qualidade de cada um para chegar no Google. E isso eu posso utilizar como referência para dizer qual que é o melhor link para sair em um determinado instante. Mas eu vou deixar criado aqui só, a gente não vai fazer isso hoje, né, de ver qualidade e tal, mas só para mostrar que realmente ele vai conseguir ter acesso àquele destino, tá? Então, vou apagar aqui e vou criar ali meu SLA. Então, vou criar um SLA aqui, ó, vou colocar aqui, ó, DNS do Google. Do Google. Aí vou utilizar o protocolo PING para fazer essa medição. Então, eu vou usar lá o 8.8.8.8 e também vou tentar pingar o 8.8.4.4. Tá vendo aqui que ele fala quem são os participantes? Eu vou utilizar lá o link da Vivo, que é o único que está no SD-WAN. Legal? Coloquei aqui. E aí aqui são os itens de quais são os parâmetros que eu digo que esse link é bom para chegar naquele destino, né? Então, por exemplo, latência. Quanto de latência eu tenho para chegar no Google? Vou colocar aqui, sei lá, 50 milissegundos, né? Até 50 milissegundos é aceitável para mim, por exemplo. De jitter. Jitter, vamos colocar 15 milissegundos. Perda de pacotes, até 5% de perda de pacote, tá? E beleza, criei meu SLA, tá? E ele já está aqui, ó. DNS, né? Ele está em ponto de interrogação porque ainda a gente não tem rota para ele lá. Tá vendo? Ó, agora ele já está conseguindo alcançar pelo link da Vivo, né? O 8.8.8.1. Então, ele já até fez algumas medições. Então aqui eu já criei o link da Vivo. O que que a gente ia fazer agora? A gente vai lá nas políticas de Firewall e vai inserir o SD-WAN, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou até deixar um ping, tá, gente, aqui, ó, vou deixar um ping aqui do computador para a internet, porque quando a gente tirar o da Vivo aqui, ó, ele automaticamente ele já vai pro, ou a gente tirar o da Claro, ele automaticamente já vai o da Vivo e você vai ver que a gente não vai ter perda alguma ali de conectividade, tá? Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui o nosso companheiro VPC e vou deixar um ping para 8.8.8.8 menos T, tá? Então vou deixar pingando aqui, depois a gente volta aqui para a tela. Então chegou aqui, ele está pingando. Agora a gente vai lá no nosso Firewall e vai em políticas de Firewall. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a interface de SD-WAN e vou colocar junto dessa regra aqui, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu posso vir aqui em Outgo Interface e colocar mais uma interface aqui. Você pode ver que ele não está me dando opção, né? Ó, ele falou, ó, cara, ou você vai usar a internet ou você vai usar a Claro. O que que eu vou fazer, tá? Para que ele me dê a opção de utilizar duas interfaces na mesma regra. Eu vou aqui, ó, em System, Future Visibility, e venho aqui, ó, e utilizo essa opção aqui, Multiple Interfaces Policies, né? Ou seja, para poder utilizar mais de uma interface em uma política de firewall. Então, lá agora, no momento que eu habilitar isso aqui, né, deu um apply, eu vou conseguir utilizar duas interfaces, né, para uma mesma política. Isso é legal porque aí a gente consegue fazer esse remanejamento. É legal às vezes para usar para VPN, enfim. Então é por isso que ele tem essa opção. Então voltando lá para a política de Firewall, eu venho aqui em Firewall Policies. Ó, agora vou clicar duas vezes nesse cara. Pode ver que agora ele não está mais com a setinha aqui para escolher. Então eu consigo colocar aqui Outgoing Interface e escolher aqui ó, o meu SD-WAN de internet, tá vendo? Então, ó, SD-WAN de internet. Legal, ó. Tô com o meu SD-WAN de internet. Vou fechar aqui e vou dar um OK. Como é que continua a minha política? Ó? Tudo que vem da LAN para internet, já está indo para Claro e para internet, ele vai sair para internet. Vamos ver se lá no nosso PC, se ainda ele está tendo conectividade. É para estar, não é para ter nenhum problema. Né? Ó, o PC ainda está pingando. Ó. Tá continuando, tá pingando, está incrementando. A sequência 124, 125. Legal, tá tudo funcionando até agora. A gente já colocou o link, criou o SD-WAN, colocou a política de firewall. O que que eu vou fazer agora? Que pode ter uma parada. Eu vou
lá na rota estática, ou seja, né, eu tenho uma rota estática apontando o quê? Para Claro. Né? Então eu tenho aqui, por exemplo, só para ficar mais claro, eu tenho uma rota estática apontando para cá. O que que eu vou fazer? Eu quero que, ao invés de eu apontar para Claro, eu aponte para o SDO que eu criei aqui. Então, eu vou ter uma rota apontando para o SDO. E o SDO vai ter, né, um encaminhamento para Vivo, por enquanto. Não vai ter para Claro, vai ter para Vivo. Então, a gente vai usar nesse formato aqui, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, pode ser que quando eu tire aqui da Claro e aponte para Vivo, eu tenha uma pequena perda. Então, se tudo ocorrer bem, a gente vai ter uma perda de um ping, tá? Então, vou limpar aqui a minha configuração e volto lá para o FortiGate. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, ao invés de eu deixar o gateway da Claro e apontar para Claro, o que que eu vou fazer? Vou tirar o gateway da Claro e vou colocar o internet. Tá vendo aqui o internet aqui é o da Vivo? Então, vou usar o da Vivo. Vou dar um OK e já vou diretamente lá no PC para ver se a gente perdeu o ping ou não. Então, vou clicar aqui, ó, e agora vou lá no PC. Olha aqui que lindo que ficou. Continua pingando. Você fala, Sabino, isso é magia. Não, você fez uma configuração aí em Mandrake. Não, vamos ver na configuração para vocês, né, identificarem que a gente não fez nada de mágico. A gente fez um processo para não perder a conectividade, tá? E agora a gente consegue realmente ver por onde está saindo esse tráfego. Legal? Então, ó, a gente vai vir aqui, ó, em política de Firewall, Firewall Policy, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, e tirar o claro. Ó, tirei o claro e vou dar um OK. Se a gente voltar no nosso PC, olha lá, continua pingando. Né? A gente mudou a rota estática, a regra estava permitindo o tráfego através da Vivo, por isso que continuou o ping. E continua o ping aqui acontecendo. Tá? Tá, Sabino, mas como que eu vou ter certeza que isso está acontecendo? Você pode vir por aqui, por exemplo, ó, em FortiView, FortiView Sources, ó, clicar aqui no cara e em Policies, ó, qual a interface que está sendo utilizada no momento? Interface da Vivo. Então, até aí tá tudo bem, tá tranquilo, estamos usando a interface da Vivo. Então, quer dizer, a gente está utilizando a Vivo, a gente tirou a rota estática, tiramos o link da política e agora a gente vai fazer o quê? Vai colocar o claro na interface SD-WAN. E olha que legal, lá na interface SD-WAN a gente só tem um link, confere que é o link da Vivo. Então agora o que que eu vou fazer? Vou pegar, vou dar um create new aqui, vou dar um SD-WAN member, vou utilizar a interface claro, pode ver que ela apareceu para mim, porque ela não está mais vinculada em nenhum lugar. Interface claro, e vinculo ela onde? À internet. E aqui, ó, né, lembra que a gente criou uma rota estática apontando para o SD-WAN. Só que para apontar para o SD-WAN, dentro do SD-WAN, as interfaces têm que estar apontando para um gateway. No caso da Claro, eu tenho que apontar para o gateway da Claro. Então, se eu colocar o mouse em cima, ó, ele vai me dizer, ó, o IP da minha interface é o 100, 100, 100, 2. Então, o gateway aqui é o 100, 100, 100, 1. Legal? Olha que interessante. Colocamos 101, vamos no Performance SLA e vamos colocar também aqui ó, a interface da Claro. Opa, ó, da Claro. Então agora dentro da nossa interface SDO, eu estou monitorando os dois links, né? E aí automaticamente o balanceamento ele vai acontecer. E olha que legal, ó. Eu estou aqui, ó, já tem tráfego nos dois links que ele está fazendo o monitoramento. E se a gente for na nossa máquina aqui, ó, ela continua pingando. Legal? E aí no SD-WAN, o SD-WAN ele tem, você pode fazer regras de SD-WAN, várias regras aí no SD-WAN, tá? Ele tem uma regra aqui que ele chama de Source IP, né? Então a regra de Source IP é o balanceamento baseado no IP de origem. Então, uma hora vai para um, né? Depois se vem um outro Source IP, né? Um outro equipamento, ele vai mandar para outro link, tudo, né? Baseado aqui nesse algoritmo. Mas você pode criar regras. Ele fala assim, quero que sempre a mesma máquina saia pelo mesmo link. Eu consigo fazer. Quero que sempre uma outra máquina do diretor saia pelo link da Claro, né? Porque é o melhor link, por exemplo.
Você pode fazer isso aqui, você pode criar N regras aqui. Legal? Então agora vamos fazer um teste, vamos ver por onde ele está saindo, né? Vamos lá no FortiView Source. Eu vou até pausar aqui o nosso ping, tá? Ó, pausei o ping e agora eu vou começar de novo e vamos ver por onde ele está saindo. Então agora eu posso clicar duas vezes nesse cara, vou em política de firewall, ó, ele está saindo pela Clara. Legal? Você viu que interessante, ó, está saindo pela Clara. O que eu vou fazer agora? Eu desativar, vou desativar a porta da Clara para ver se o ping vai continuar. Então, vou desativar aqui, ó, a porta da Clara. Cliquei aqui no link da Clara, ó, set status disable. Desativei, ó. Desativei, ó, ele tá. E vamos ver o que aconteceu com o nosso ping aqui. Cadê o nosso ping? Ó, continua pingando. Legal? Tá funcionando. E vamos ver lá no nosso FortiView Source se a gente continua saindo ainda pelo link, né, da Vivo agora. Então, se a gente for em políticas, olha lá, Vivo. Legal? Você viu que interessante? A gente conseguiu fazer isso no quente, né? Então, com o equipamento funcionando, os links ali conectados, né? Um link apenas só estava conectado com IP. Então, você pode ir adicionando mais links agora sem você parar o seu negócio, por exemplo, ou sem parar o seu firewall, né? E dessa forma, com o Fortinet, com o FortiGate, você consegue fazer o balanceamento. Aí, claro, aqui a gente poderia falar de SD-WAN, mas um dia, né? Mas aqui eu já consigo mostrar para você que é possível fazer um balanceamento de carga só utilizando o SD-WAN com a regra padrão, com o algoritmo padrão. Beleza, gente? Então é isso que eu queria mostrar como é fácil a gente fazer esse tipo de implementação com o FortiGate, e isso serve não só para links de internet, serve para VPN, né? E até mesmo utilizando aí vários links no ambiente de SD-WAN. Legal? Então, o que eu tinha para hoje era isso. Espero que tenha servido aí para ajudar vocês aí na implementação de links redundantes. E eu sempre falo que isso é uma dificuldade gigantesca que ainda acontece no ambiente corporativo, tá? Mas a gente está aí para ajudar de alguma forma. Beleza? Nos vemos aí nas próximas aulas, nas próximas segundas-feiras. Um forte abraço.